faz essa pergunta diz que aparentemente parece uma dificuldade para ser resolvida pelo pré-tribulacionismo. O texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A pergunta é: o arrebatamento da igreja se dá somente após a apostasia e a manifestação do anticristo? Como resolver 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo de número 1, mas necessariamente o versículo de número 3? A pergunta está contigo na mesa. Pois bem, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, ao meu ver é um texto bem pré-tribulacionista. É até curioso, muitas das vezes, que nós ouvimos da parte de alguns pós-tribulacionistas, aqueles que afirmam, eu já fui pré, mas ao ler esse texto eu me tornei pós. Aliás, eu já vi algum pós-tribulacionista ler o versículo de número 2 da seguinte forma: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse ocorrido. Eu ouvi alguém lendo, um pós-tribulacionista, né, obviamente, ao invés de ler o dia do Senhor, lendo o arrebatamento. E prosseguindo dizendo, né, o dia do Senhor, ou o arrebatamento, não ocorre sem que antes venha o homem da iniquidade. Então a questão para resolvermos esse capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses é nós definirmos o que é o dia do Senhor. Paulo está estabelecendo aqui alguns eventos em uma certa ordem cronológica. Antes do dia do Senhor deve haver a apostasia e manifestação do homem da iniquidade. Se o dia do Senhor fosse o arrebatamento, nós faríamos a seguinte leitura. Primeiro, apostasia. Em segundo lugar, manifestação do homem da iniquidade ou do anticristo. E em terceiro, o arrebatamento. Nesse caso, haveria então aqui um pós-tribulacionismo. Entretanto, será que Paulo tinha em mente o arrebatamento da igreja, quando ele faz referência ao dia do Senhor? Eu penso que o que define os termos não são as nossas preferências teológicas, e nesse caso em específico, as nossas preferências escatológicas. Quem traz a definição do que de fato é o dia do Senhor é a própria palavra de Deus. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o teólogo nordestino Lindel Alves, e nós vamos estar falando hoje sobre o dia do Senhor. Vocês viram o vídeo anterior, onde o pastor Ivan, ele comenta, por ser um pré-tribulacionista, ele comenta que na visão escatológica pré-tribulacionista, o dia do Senhor é uma referência à grande tribulação. Porém, como ele bem disse, que o que vai determinar não são as nossas preferências teológicas, bíblicos teológicas, nem dogmáticas ou etc. E sim a Bíblia Sagrada. E quando eu volto o meu olhar para as Escrituras Sagradas, eu percebo que o dia do Senhor não é uma referência apenas à grande tribulação. Pelo contrário, existe uma diversidade de textos que vão me apontar, mostrar que o dia do Senhor é uma referência à vinda visível de Cristo. Este dia é o dia do Senhor. O dia do Senhor é referenciado com frequência nas Escrituras e nos é dado um relato detalhado desse evento.
A seguir eu quero apresentar para vocês uma lista desses textos das Escrituras que vão falar do dia do Senhor. Primeiro, nós temos Isaías capítulo 2, versículo 11 ao 17. Porém, tem uma parte de Isaías capítulo 2, logo no finalzinho, versículo 16 e 17, 15 a seguir, ele vai dizer assim: e eu trarei punição ao mundo por seu mal, e aos transgressores por suas iniquidades, e cessarei a arrogância dos soberbos, e acabará com a altivez dos terríveis. Farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, até mais precioso do que a cunha mudada de que a cunha dourada de Ofir. Então abalarei os céus, e a terra será mudada de lugar na ira do Senhor dos senhores e no dia de sua feroz ira. Logo no versículo 11 diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os cavalos de Baçã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Falem com grande voz, pois o dia do Senhor está chegando. Virá com uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Então todas as mãos cairão, e todo o coração de todo homem derreterá, e eles temerão angústias e tristezas tomarão conta deles. Eles sentirão dor como uma mulher em trabalho de parto. Ficarão maravilhados uns com os outros, suas faces ficarão como chamas. Olhem, o dia do Senhor está vindo, cruel com ira e raiva feroz, para desolar a terra, e ele destruirá os pecadores. Pôs as estrelas do céu, e as constelações não darão mais seu brilho. O sol escurecerá em seu percurso, e a lua não mais terá seu brilho. E eu trarei punição ao mundo por seu mal. Prestem atenção em algumas frases do texto, porque isso vai ser muito importante. Isaías está dizendo que no dia, por ocasião do dia do Senhor, as estrelas do céu e as constelações não darão mais seu brilho, o sol escurecerá em seu percurso e a lua não mais terá o seu brilho. Esse é o dia do Senhor. Continuamos agora com Jeremias capítulo 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Ezequiel capítulo 30, versículo 1 e 3. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza, e diz assim diz o Senhor Deus: gemei aquele dia, porque está perto o dia do Senhor, dia nublado será o tempo dos gentios. Joel capítulo 1, versículo 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Joel capítulo 2, versículo 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está perto. Dias de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel capítulo 2, 31 e 32. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 3, versículo 13 ao 15, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Amós capítulo 5, 18 e 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrasse numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão sem que haja resplendor? Sofias capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: o grande dia do Senhor está perto, e se prepara muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, versículo 9, do 1 ao 9 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É importante a gente fazer esse paralelo com Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, porque é o mesmo evento, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, grande glória, e ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais já juntarão seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma extremidade dos céus, de uma outra extremidade do céu. Interessante que, se você observar o que os profetas disseram com relação ao dia do Senhor, você percebe que o dia do Senhor está sempre no singular, tá? E a grande tribulação não é um dia, elas são marcadas de dias. Então, o dia do Senhor é aquele dia que vai culminar, que vai marcar, que vai iniciar também, vai cumprir muitas profecias, mas também vai dar início ao cumprimento de outras por ocasião desse dia. E se você perceber, fazendo esse paralelo com o que Jesus disse, a grande tribulação não pode ser o dia do Senhor, porque vai ter uma grande aflição, tá? Depois dessa grande aflição é que vem o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é a vinda visível de Cristo. Por quê? E logo depois das aflições daqueles dias. Ou seja, é uma referência à grande tribulação. Isso pré-tribulacionista, na visão pré-tribulacionista, é uma referência à grande tribulação, também para o pós.
ok? Então, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu. Ou seja, coisa que os profetas vieram falando que é o que vai acontecer no dia do Senhor. Aí veja que o próprio Joel disse que antes que venha o dia do Senhor, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Então vamos fazer um paralelo, uma ordem cronológica e lógica desses eventos, à luz dos profetas, dos textos que eu já li, à luz do que eu li aqui em Mateus. A ordem cronológica, nós temos a grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós temos o sol escurecerá, nós temos a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, aí sim aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, dar-se-á início o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é um tempo muito impressionante, porque é um tempo da ira de Deus, que vai ser sendo lançado sobre pessoas impenitentes e teimosas, como são as pessoas nos dias de Noé, cuja maldade causou a Deus lançar sua ira sobre eles. Isso a gente lê em Gênesis capítulo 6, versículo 7, 5 e 7, que diz: E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. Então, se você observar, os dias de Ló foram repletos com homens cujos pecados haviam alcançado o céu, então, e pediram para que a ira de Deus fosse lançada sobre as suas maldades. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 13, diz que, ora, eram maus homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, não há dúvidas de que o mundo se degenerou aos mesmos pecados que atraíram a ira de Deus no passado. E que o tempo do julgamento de Deus está novamente próximo. De acordo com as Escrituras, a ira de Deus não ocorre até depois da vinda de Jesus e nosso encontro com Ele. Então, de acordo com Jesus, o dia do Senhor está reservado para as pessoas más, ímpias e impenitentes do mundo, que totalmente rejeitaram a Cristo e escolheram o caminho da maldade, assim como foi nos dias de Noé, quando a maldade do homem era grande. E assim como Deus preparou uma arca de segurança para os justos nos dias de Noé, Ele também providenciou um meio de escape para os justos do nosso tempo presente. E esta arca de segurança é de nenhuma outra além de Jesus Cristo. A Bíblia se refere à reunião, ou seja, como nós comumente nos referimos, esse arrebatamento, esses santos de Deus serão poupados dessa incrível exibição do desprazer definitivo de Deus com os maus e seu julgamento sobre a terra. Então, para isso, eu não vou delongar muito, mas é apenas um vídeo introdutório. Então, a ira do Senhor é a vinda visível de Cristo, que por ocasião da sua vinda, Ele vai destinar a sua ira, vai derramar a sua ira sobre os homens ímpios. Então não pode ser a grande tribulação por essa segunda razão. Porque essa segunda razão, o pré-tribulacionismo entende que vai haver conversão, vai haver salvação em todo o período da grande tribulação. Ok? Então, durante esse período da grande tribulação, pessoas vão se salvar. E eles entendem também que o período tribulacional são os 7 anos. Ok? Só que as Escrituras, elas apontam que existe de fato o tempo da ira do diabo. Esse tempo da ira do diabo, da ira do anticristo, ele vai perdurar 3 anos e meio, e esse período é o período da grande tribulação. É a grande tribulação, por quê? Porque ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os santos. Então é um período de grande tribulação também para o mundo, para as nações, para Israel também e para com a igreja. Então, para Deus tratar com Israel, a igreja não precisa estar fora, porque Deus está tratando com Israel nos dias de hoje, mas de modo objetivo, mas com veemência, a gente vai ver isso sim de fato naquele período da grande tribulação. Mas a igreja também vai estar
presente. Então, quando é que a ira, o dia do Senhor vai acontecer? Depois da grande tribulação, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará brilho, enfim, aí de repente o Senhor surge nos céus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ora, por que vão se lamentar? Porque é aquilo que os profetas disseram, é dia de vingança, é dia que o Senhor vai derramar a sua ira. Então, por ocasião da sua vinda visível, os santos, os justos, os salvos, os crentes em Jesus, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e juntos serão, o termo harpazo arrebatado, ou seja, tirado rapidamente com força. Então é isso que o termo quer dizer. O termo quer dizer que esse encontro com o Senhor nos ares vai ser uma coisa com veemência, muito rápido, tirado com muita força, com muita veemência, muita rapidez, e vão encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Dos ares, o Senhor não vai para o céu, porque isso não é vida. Atos capítulo 3, olha o que é que vai dizer Atos capítulo 3, que é um texto que o pré-tribulacionismo, ele não gosta muito e não trabalham esse texto, tá? Mas olha o que é que diz Atos capítulo de número 3, a partir do versículo 20. E envia ele Jesus Cristo, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Então, peraí. Os céus estão retendo, segurando Cristo até o momento da sua vinda. Por quê? É a partir do momento da sua segunda vinda que vai se cumprir tudo o que os profetas disseram. E o que é que os profetas disseram? Os profetas falaram da sua vinda visível, falaram do dia do Senhor. Então esse dia do Senhor, ele é a vinda visível de Cristo, culminando, abrindo para o derramamento da ira de Deus. A ira de Deus não é o período tribulacional, porque é Deus que está derramando a sua ira sobre ímpios, sobre pecadores, tá? Não vai ter justos, não vai ter pessoas convertidas sofrendo essa ira. Aí você diz, então onde eles estão? Eles estão no céu. Antes, Isaías 5,9 diz assim, deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Ora, o que vai acontecer com os justos é semelhante ao que aconteceu com Ló, tá? É o semelhante ao que aconteceu com Ló e sua família. A destruição veio sobre Sodoma, Gomorra, cidades circunvizinhas, mas Ló e sua família saíram da cidade, ok? Não foram para o céu, mas saíram daquela localidade que houve aquela destruição. Então os justos estarão com Cristo, já estarão com corpos glorificados, nunca mais vão morrer, bala não atinge, canhão nada mais atinge os salvos. Eles estarão com Cristo, Cristo também nunca mais morrerá, os salvos nunca mais morrerão, e eles estarão em Sião. Eles vão para o Monte Sião, vão para Jerusalém. Olha o que é que diz o texto. Então Jesus, após seu retorno, a igreja estará com ele para sempre, porque o próprio Jesus disse isso, e Jesus já sofreu na carne todo o julgamento, toda a ira. Assim, de igual modo, aqueles que estão em Jesus não vão mais sofrer ira divina, porque Jesus já sofreu a ira divina no seu corpo, na sua carne. Aí Obadias capítulo versículo 17 e 20 diz, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Joel capítulo 2, 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então observem que o dia do Senhor não é uma referência à grande tribulação, porque na grande tribulação, o período que o anticristo vai estar reinando, vai estar ativando, vai ter salvos, vai ter justos. E esse período da ira divina, ele vai derramar sua ira sobre pecadores, ímpios, homens que desobedeceram a sua palavra. Também o anticristo, ele vem também como esse meio também,
Porque o pré vai dizer, mas o anticristo também, Deus enviou a operação do erro, porque não creram na verdade. Claro, mas eles vão crer. Eles não vão estar sofrendo na mão do anticristo. Quem vai sofrer na mão do anticristo vai ser os justos, vai ser os salvos, vai ser todo aquele que acredita em Deus, que acredita em Cristo, que carrega a Bíblia. Então, ou seja, vai acontecer como aconteceu em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, antes daquela perseguição, Filipe era diácono, e depois que ocorre a perseguição, Filipe agora eles não tem como mais servir na igreja local, ele anda pregando o evangelho por onde passa. Então a igreja ela não vai ter mais suas igrejas locais, não vão se cultuar porque vão estar dispersos, perseguidos. Vai ser dia terrível para a igreja, para os judeus. Para todo aquele que confessa Jesus, para todo aquele que acredita em Deus, vai ser dias terríveis. Porém, não se compara, ok? Não se compara com o dia do derramamento da ira de Deus. É Deus que vai derramar as taças da sua ira, o seu furor, a sua indignação contra todo o pecado e desobediência. Então, o dia do Senhor, ele é a primeiro ponto, a vinda visível de Cristo, tá? Por causa desse evento, as nações vão se... É o que Mateus diz, que vão se lamentar. Ora, se vai haver lamento porque o Filho do Homem está vindo, é o que os profetas estão dizendo, que vai ser esse dia do Senhor é dia de lamento mesmo, é dia de julgamento, é dia de Deus derramar a sua ira. Então, culmina com a vinda visível de Cristo, ocorre o encontro da igreja com o Senhor nos ares, a igreja dos ares, ele vai e desce para o Monte Sião, e porque estará com Cristo. Então, onde Cristo estiver, a igreja vai estar, e em Cristo e com Cristo estaremos seguros da ira divina, porque Deus não nos destinou para essa ira, mas sim para a salvação em Cristo Jesus. Então, o dia do Senhor não é apenas a grande tribulação, ok?